Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando aqui com o vigário-geral da Diocese de Mossoró, o padre Flávio Augusto. Participe, mande sua opinião, sua sugestão ou pergunta aqui pra gente. Temos as redes sociais aí, você escolhe a sua preferida, gosta mais do Twitter? Eu não gosto mais do Twitter. @Cena Político TCM, tem o facebook.com/Cenário Político TCM, o Instagram, que é o meu queridinho, Cenário Político TCM, e tem o WhatsApp, que é o querido de todo mundo, né? Tem uma pessoa que não goste muito de usar o WhatsApp, 8802-8979, participe com a gente. Boa noite. Quem é que gosta do Facebook, Carol? Não sei. Não faço a menor ideia. O Facebook tá indo, né? Bem, Orkutizou, pois é. Uma informação agora, Carol, sobre o tratamento da ex-deputada e ex-vereadora Sandra Rosado. Isso. A vereadora Larissa Rosado conversou com a gente na manhã desta terça-feira sobre o estado de saúde de seus pais. Ela disse que seu Laíre e dona Sandra, elas estão em tratamento contra a Covid desde o dia 22 de fevereiro. O seu Laíre apresenta apenas sintomas leves. Já Sandra Rosado, como faz parte do grupo de risco em decorrência de hipertensão e do diabetes, foi internada preventivamente ontem à noite no hospital particular Wilson Rosado, seguindo orientação médica. Ela passa bem, respira sem a necessidade de aparelhos e deve ter alta nos próximos dias. Agradece aí as orações de todos e também, né, agradecem neste momento, né? Assina a nota Cid, Larissa, Laíre, os filhos de Laíre Rosado e Sandra Rosado. Então, atualizando esse quadro, dona Sandra passa bem, né? E a gente vai seguir acompanhando o quadro de saúde da ex-deputada e ex-vereadora aqui do município de Mossoró. Carol. Nós aqui do cenário político da TCM desejamos uma pronta recuperação para a ex-vereadora, ex-deputada Sandra Rosado, que é nossa telespectadora, viu, Vunuvo? Costuma assistir o cenário político todos os dias e participa muito. Às vezes ela deixa para participar só depois que o programa termina, só para dar a opinião dela ali nos bastidores, viu, Vunuvo? Mas todos os dias está ligada no cenário político. Desejamos também recuperação para a Laíre Rosado, que vocês estejam o quanto antes recuperados e sem o vírus, esse tal coronavírus. Pois é, Carol, a gente torce realmente pela recuperação de ambos, aí que possam retomar aí o convívio de seus familiares. Dando sequência aqui, Carol, ao nosso cenário político desta terça-feira, tem uma pergunta a fazer para o padre Flávio com relação ao dízimo, né? Porque muito se fala sobre a interrupção dos trabalhos com presença dos fiéis, sejam católicos, evangélicos, porque as igrejas reclamam da ausência presencial dessas pessoas justamente pela falta que esse dízimo vai fazer nas contas aí das igrejas. Como é que as igrejas, naquele momento de fechamento das igrejas, né, com presença das pessoas no ano passado, como é que elas conviveram, as igrejas católicas, sem essa presença, e agora como é que se repensa sobre a questão do dízimo? Ele é realmente algo fundamental aí para sustento das igrejas, padre Flávio? Eu não consegui, o meu retorno está bom. Se você puder repetir, teve algumas frases que eu não consegui entender a pergunta. Sim. Está me ouvindo agora? Melhorou. Pronto. É sobre a questão do dízimo. A gente fala muito sobre o fechamento de igrejas e sobre algumas igrejas, né, que reclamam da ausência dos fiéis justamente por causa desse repasse do dízimo. Como é que é essa questão dentro da Igreja Católica? Ótimo. Agora sim, voltou bem. Obrigado. Vamos ver. Veja só, claro que naquele primeiro momento do ano passado, naqueles meses, sem dúvida alguma que todas as igrejas passaram por momentos delicadíssimos, né? Você tinha uma arrecadação, vou falar agora em termos de igreja católica, você teve uma arrecadação que caiu assustadoramente por conta de não ter celebrações. Depois, como as igrejas estavam fechadas, não tinha como arrecadar o dízimo. E assim você tinha toda essa equação difícil. Algumas com mais dificuldade tiveram que ser algumas paróquias ajudadas
por outras, né? Nesse momento aqui, eu acho que a tecnologia, primeiro, ela tem ajudado. É que as doações começaram a acontecer de uma forma mais intensa através de transferência bancária, devidamente identificada, né? Nas celebrações se publica o número da conta e as pessoas fazem a transferência, tanto de dízimo como de doações espontâneas. Então, isso tem sustentado. Inclusive, foi muito interessante na Catedral, é que muitas pessoas, ao verem o trabalho de doação de cestas básicas para a população mais carente, começaram a transferir valores e dizer, a telefonar avisando, olha, eu transferi X e gostaria que fosse revertido em cestas básicas, né? E esse trabalho vem continuando até hoje. Então, isso tem facilitado bastante. Não tenho dúvida que diminui assustadoramente as entradas, especialmente no caso da Igreja Católica, com relação às celebrações, que você não tem um ofertório. Mas se mantém, nesse momento aqui, o dízimo e as ofertas estão mais sendo espontâneas quando você se dirige até a catedral ou até a igreja matriz de sua paróquia e faz isso normalmente. Mas todos os padres, assim, atentos estamos. Aqui vivemos esse momento, então é um momento em que você não tem que pensar em investimentos, em obras, em fazer certos serviços, não se deve pensar nisso, né? E deve-se gastar o mínimo para realmente sobreviver, até porque todas as famílias estão vivendo isso. Eu acho que o aperto que a igreja vive é reflexo do que as famílias estão vivendo. Então, se as famílias estão vivendo esse momento tão difícil de aperto financeiro, também a igreja deve se adaptar a essa realidade. Então, é discutido, é amplamente conversado para que realmente a gente enfrente esse momento, e acho que jamais nós devemos colocar essa discussão em primeiro lugar. Eu acho que em primeiro lugar vai estar sempre a vida. Preservar a vida. Dom Mariano sempre insiste em dizer a nós, o que nós temos que pensar nesse momento não é em plano pastoral, não é isso aqui, nós temos que pensar em sobreviver. Sobreviver nesse momento é garantir que não só eu como padre, mas todos possam realmente ter dignidade. Nesse momento é saúde. Padre, quando dá polêmica durante este final de semana sobre os decretos, e inclusive de mal entendidos sobre decreto municipal, decreto estadual, qual que valeria para Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra, ele inclusive falou nas redes sociais defendendo o que ele chamou do diálogo. Ele nem deixou claro qual é o posicionamento da Prefeitura de Mossoró sobre fechamento ou não, suspensão ou não de cultos, mas defendeu o diálogo e sugeriu, inclusive, que a governadora Fátima Bezerra conversasse e pedisse a opinião aos representantes da igreja para tomar esta decisão. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu diria que a governadora, no caso do governo do Estado, a nota dos bispos, né, ela já no início, ela diz o quê? Ela diz assim, nós, bispos da província eclesiástica de Natal, tendo sido previamente contactados pelo governo do Estado, nesta sexta-feira, dia 26, compreendendo a gravidade do momento, em espírito de recíproca cooperação e corresponsabilidade, e tendo em conta a vida como bem maior a ser preservado, achamos por bem acatar o disposto no decreto, aí discorre. Já pelo decreto, pela nota dos bispos, fica bem claro que, e eu acompanho também um pouco mais de perto, o Secretário-Geral, os contatos que a governadora tem feito, eu diria, não é um contato apenas, mas ela tem feito diversos contatos, seja comigo, seja com outros padres, ou diretamente, especialmente com os 3 bispos, né, Dom Mariano, Dom Antônio, Dom Jaime, ela mesma telefona,
Claro que as conversas às vezes são longas, de 30, 40 minutos, porque Dom Mariano, por exemplo, pondera com ela outras questões, não só abrir e fechar a igreja, mas que outras ações podem ser feitas. Então, assim, no tocante à Igreja Católica, há um diálogo aberto e os bispos assinaram isso no sábado, dizendo claramente, né, tendo sido previamente contactados pelo governo do Estado. Então, na nota, os bispos já esclarecem, não, já dizem. Acho que no sábado pela manhã, os bispos já tinham dito isso e continua, né, esse diálogo, essa conversa, por compreender o momento. Então, assim, nesse momento aqui, com o governo do Estado, 3 dioceses, os 3 bispos são contactados diretamente pela governadora, têm dialogado, né, buscando realmente a melhor saída nesse momento para o enfrentamento. Claro, não é fácil, né, para nenhum dos lados, mas nesse quesito de diálogo aqui, eu acho que não houve aí qualquer ruído, qualquer dificuldade. Pelo contrário, os bispos têm expressado a opinião e, ao mesmo tempo, compreendem que o momento é delicado. Por isso, vocês vejam que eu acho que essa fórmula encontrada, né, vejam que em 18 de março do ano passado se fechou tudo completamente, por meses. A abertura de agosto foi gradual, né? Agora, essa fórmula, né, de que, não, o que está vetado é as celebrações comunitárias, já foi uma fórmula encontrada também fruto desse diálogo. De, não, vamos deixar aberto para que as pessoas possam ir rezar individualmente, fiscalize as igrejas. Então, eu acho que já é fruto desse diálogo, Carol. Padre Flávio, a gente tem aqui o Alexandre Dantas. Ele já falou de outro assunto, viu, Vonúvio? Aqui, ele está fazendo um apelo que as autoridades observassem o conjunto tropical Ville. Diz que iluminações estão escuras, moradores já ligaram, ninguém resolve nada. E também a questão do calçamento, que não existe, tá bom? Feita o seu registro aí. Mandar um alô para Mário Nobre e a esposa Egna Nobre, que estão assistindo no Santo Antônio. Muito obrigada pela audiência. Aqui nós temos também o Olivanilson do Sumaré, que mandou aqui vídeos, fotos, também falando da situação da rua Josefa Maria da Silva. Diz que foi feito o calçamento, mas pela metade. Está feita aí também a denúncia. Nós temos uma participação aqui interessante, viu, Vonúvio? O Igor Bariné. Ele diz que, na opinião dele, as igrejas são serviços essenciais. Muitos, nesse período, estão sofrendo com depressão. A igreja é um pronto-socorro espiritual. Parabeniza o prefeito Alisson por optar em não fechar as igrejas e deixar funcionar seguindo todos os protocolos. Ele diz, eu já fui vítima de depressão e sei o quanto é ruim. Igor, as igrejas não estão fechadas, viu? As igrejas continuam abertas, como a gente já falou aqui, para o atendimento individual e orações individuais. E a Rosinete, ela fala aqui sobre o veto ao decreto de liberação da compra das vacinas por estados e municípios. Diz que é muito revoltante, alguém precisa barrar essa situação, precisamos de vacinas com urgência. Rosinete do Conjunto Van Rosado. Padre Flávio, rapidinho, nós só temos 1 minuto e pouco. Qual a opinião do senhor sobre essa velocidade de vacinação, todas essas decisões, essa questão política aí que muitas vezes a gente vê vindo em primeiro lugar antes das medidas de saúde? Eu acho que, assim, nós, na verdade, Carol, acho que nós deveríamos ter já pensado nesse cronograma de vacinas há muito tempo, né? Alguns países se anteciparam, todo mundo sabia que esse momento aqui é o pior momento para você pensar em comprar vacina. Os protocolos de compra, de intenções e até de assinatura de contratos, eles já deveriam ter sido definidos no ano passado, não esse ano, né? Então, assim, nós precisamos realmente apelar para as autoridades, para todas as autoridades, que assim, precisa avançar na vacina. Nós, por um lado, para mim é a única luz que nós temos nesse momento aqui.
é avançar na vacina. E aí, por um lado, pressionar as autoridades para que comprem mais vacinas. O erro foi não ter feito esses contratos com os laboratórios o ano passado, né? E, ao mesmo tempo, conclamar a população para que realmente, ao ter a vacina disponível, que a gente realmente possa se responsabilizar por si e pelos outros se vacinar. Padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço, um grande abraço. Muito obrigado pela disponibilidade, Padre Flávio Augusto. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra, você já sabe, não esquece, 7h25 da noite. Uma boa noite e até lá.